com a Heloísa Vilela repercutindo, Heloísa Vilela, Rodrigo Viana, Chico Sá, Gabriela Varela, que timaço, hein? Repercutindo essa questão aí do Glauber Braga no Conselho de Ética, tá, pessoal? Vou pedir para vocês deixarem a curtida, chega deixando a curtida e dizer no chat de que cidades estão assistindo. Isso aqui é muito importante para nós, tá, pessoal? Vamos ouvir aqui. Gente, eu queria pedir um espaço também para falar sobre o ato que está acontecendo agora em defesa do mandato do Glauber Braga, né? Deputado federal do PSOL. A manifestação está acontecendo lá no Rio de Janeiro, no Circo Voador. Para quem se lembra, ele está enfrentando um processo de cassação por ter expulsado aquele militante do MBL da Câmara, né? A pontapés, a gente, na época, trouxe muito essas imagens aqui. E na semana passada, o deputado contou que o Conselho de Ética lá da Câmara indeferiu o depoimento de 4 testemunhas que foram apontadas por ele. 2 delas seriam ouvidas já nessa semana. E, gente, uma dessas pessoas é o Eduardo Moreira, uma dessas 4 testemunhas aí. Então, trazendo aqui todas as testemunhas que falariam nesse caso. A ex-mulher de Arthur Lira, Juliane Lins, a jornalista Yara Lemos também e o influenciador Felipe Neto. E olha, a gente além do Eduardo Moreira, além 4, do próprio né? Eduardo Moreira. Então os 4, Felipe Neto, Edu Moreira, Juliane Lins e a Yara são os 4 que foram vetados. Os caras vetaram, Gabi. É uma cara de pau e botaram por escrito. Isso. Passaram um recibo. O relator. De Ética, o deputado Paulo Magalhães do PSD. Vamos colocar a imagem aqui na tela? Vamos, sobre essa dessa decisão. Então, a argumentação diz o seguinte: as testemunhas Yara Roberta Barros Lemos, Eduardo Alves Moreira, Felipe Neto Rodrigues Vieira e Juliane Cristine Santos Lins não têm, sequer em tese, qualquer relação com os fatos a apurar. Na verdade, suas oitivas são uma tentativa do representado, portanto, Glauber Braga, de discutir assuntos de todo alheios aos autos, em especial em um esforço para fustigar a pessoa do presidente da casa. Arthur Lira, ele está dizendo, olha, ele está querendo, o Glauber Braga, trazer essas pessoas porque ele quer incomodar Arthur Lira. Vamos terminar aqui, então, a argumentação. Com efeito, cuidando-se de pessoas cujo testemunho não tem aptidão para contribuir a respeito da verdade dos fatos e imputações veiculados na representação, devem ter sua oitiva indeferida, portanto, barrada, Rodrigo. É interessante, né, pessoal? Assim, até parei aqui, porque é tão absurdo isso aqui, pessoal, tão absurdo. Antes aqui, ó, mas quem puder se tornar membro do canal, tá, pessoal? R$ 1,99 por mês aí, só para lembrar. Mas isso aqui é tão absurdo, pessoal. É bom a gente lembrar assim, ó, pessoal. Um juiz não indefere arrolamento de testemunhas previamente. Ele pode até lá, claro, tem um número de limite de testemunhas, tá lá no Código de Processo Civil, tu pode arrolar X testemunhas, então tu não pode arrolar mais do que o Código Civil permite, isso sim. Agora, indeferir porque o réu ou o investigado vai tratar disso aqui, como é que ele sabe o assunto que o Glauber Braga vai tratar? Como é que ele sabe qual a intenção de ouvir essas pessoas? O relator do processo, o juiz da instrução, ele não tem como adivinhar o que as testemunhas vão dizer na audiência. Então, ele pode até, durante a audiência, se for feita uma pergunta que não tem relação com o processo que está sendo julgado, com o objeto da causa, aí sim, o juiz da instrução, o relator, pode indeferir as perguntas. Mas não de plano indeferir o comparecimento das testemunhas, isso não existe. Isso é uma violação frontal, direta às garantias processuais, ao devido processo legal, à ampla defesa. É evidente a violação. Então, até do ponto de vista processual, é interessante, porque o Glauber Braga facilmente anula esse processo agora. Mesmo que ele seja cassado, ele vai ao STF, o STF com certeza anula esse processo. Eu não tenho dúvida nenhuma, pessoal. Então, isso aqui que parece ser uma derrota é uma grande vitória do Glauber, porque esse processo acabou. Esse processo acabou nesse despacho, tá, pessoal? Esse despacho torna nulo todo o restante do processo. E é assim,
é bom a gente lembrar, né? Há 2 semanas atrás, o Glauber Braga desmascarou o MBL, né? É bom lembrar que aquela figura que o Glauber Braga expulsou da Câmara dos Deputados com um chute na bunda ali, né? É por isso que ele está sendo processado. Era integrante do MBL, ofendeu a mãe dele, perseguiu, incomodou o Glauber Braga pedindo, né, para ser expulso, né? Pedindo até mais do que ele levou, né? Mas, enfim, é bom lembrar que o MBL foi desmascarado e agora, justamente, é evidente que o Glauber Braga dirigiria suas baterias para o Arthur Lira com esses testemunhos. E é legítimo que ele dirija, porque se ele está dizendo que está sendo perseguido por Arthur Lira, obviamente ele tem que levar testemunhas que referendem essa tese dele. Isso é óbvio. Então, assim, eu digo e reafirmo, a partir desse despacho do relator e do indeferimento da oitiva dessas testemunhas, o processo está anulado, nulo, totalmente nulo a partir desse momento. Vamos ver o que dizem aqui o Viana e a Heloísa. Paulo Magalhães, relator do Conselho de Ética do partido do Kassab, PSD. Ele é relator ou ele é advogado do Arthur Lira? Porque ele já antecipadamente diz: essas 4 testemunhas não têm nada para acrescentar. Como é que ele sabe? Como é que ele... Que julgamento é esse? Que abuso de poder, Elô. E assim, é uma coisa abusiva. Eu só posso testemunho que falem bem do Arthur Lira. Pois quer dizer isso. Que coisa abusiva, Heloísa. Não, e a gente viu na Comissão de Ética, quando teve a primeira sessão, né, e que esse relator mesmo disse que o caso estava sendo admitido, que tinha mérito, que ia ser julgado, o Glauber denunciou isso na hora. Ele falou: isso está vindo direto do gabinete do Arthur Lira. Você faltou falar um nome importante que está presente aqui nessa sessão, apesar de não estar aqui fisicamente, que é o Arthur Lira. E acusou o Paulo Magalhães de estar fazendo jogo sujo em nome do Arthur Lira. Então, a gente sabe, quem trabalha no Congresso e acompanha o dia a dia lá, como eu tenho a obrigação de fazer, que o Arthur Lira participa de todas as decisões em todas as comissões. Ele é que determina e bota em campo o jogo que ele quer jogar. E isso não será diferente na Comissão de Ética, especialmente no caso do Glauber Braga, que é uma pessoa que sempre enfrentou o Arthur Lira e nunca se rendeu, né? Porque muitas vezes, quando você tem alguém acusado na Comissão de Ética, essa pessoa vai lá, faz todo aquela, vamos chamar de diplomacia, conversa com o Arthur Lira, tenta contemporizar, pede ajuda aos deputados dos partidos mais próximos do Lira, etc. O Glauber Braga se recusa a fazer esse jogo, não vai fazer e vai enfrentar a causa até o fim, no mérito do que ele julga que é correto. Então, é isso que está acontecendo com ele. Vai ser muito difícil ele não ser condenado, tendo em vista o jogo honesto que ele está jogando. É isso aí. Boa fala da Heloísa Vilela, e eu acrescento o seguinte, reafirmo, a partir dessa decisão, o processo é nulo, porque o relator não poderia indeferir a oitiva dessas testemunhas, e o indeferimento delas violam os princípios, especialmente da ampla defesa e do devido processo legal, né, tornando nulo o processo. E vou além do que a Heloísa Vilela trouxe aqui. O Glauber Braga está fazendo deste processo não só uma defesa do seu mandato para não ser cassado, ele está utilizando esse processo para jogar luzes sobre questões importantes para nós da esquerda, de toda a esquerda, que é desmascarar o MBL, isso ele já fez na semana passada, mostrar a face, o rosto, né, do fascismo brasileiro, que é representado por esse MBL, tá? E ele desmascararia também e apontaria com essas oitivas aí, e agora mesmo não tendo as oitivas, ele vai chegar na sessão e vai desmascarar, vai colocar sobre as luzes essa questão da perseguição do Arthur Lira e dos interesses que Arthur Lira joga dentro da Câmara dos Deputados. Então, esse processo é muito importante e essa estratégia de Glauber Braga é muito importante também. E por isso que todos nós da esquerda temos que estar solidários aí e
divulgando o máximo possível, isso que a gente está tentando fazer aqui na Voz Trabalhadora, divulgando todos os passos, né, dessa defesa do Glauber Braga e deste bom combate que o Glauber Braga está travando lá na Câmara dos Deputados.